O dia mal havia começado quando um áudio curto começou a se espalhar pelos grupos de fãs. A voz, inconfundível, era de uma mulher com sotaque goiano, calma, mas visivelmente cansada. As meninas perguntam do pai toda hora. Elas sentem falta dele, coitadinhas. Era a babá das filhas de Virgínia Fonseca, e bastaram 10 segundos para transformar o que era uma viagem tranquila em um escândalo internacional. Enquanto os portais de fofoca repostavam o áudio, a internet explodia. A hashtag "Elas sentem falta do pai" subiu aos trending topics em minutos. Como uma mãe deixa as crianças longe do pai e acha isso normal? Perguntava uma seguidora. Outros defendiam a influenciadora. Ela trabalha, gente. Toda mãe sente culpa. Mas enquanto o público discutia, Virgínia seguia com seu cronograma impecável. Fotos, gravações e jantares luxuosos. A equipe evitava tocar no assunto. Mas nos bastidores, o clima era tenso. As meninas perguntavam por Zé Felipe, e a babá tentava consolar sem saber que suas palavras já corriam o mundo. Quando soube do vazamento, Virgínia foi direta. É normal. Criança sente falta, mas logo passa. A frase caiu como uma bomba. E o que começou com um áudio simples se tornou uma avalanche de críticas, lágrimas e manchetes. E a internet se preparava para escolher um lado. O que aconteceu depois do vazamento deixou todo mundo em choque. A internet virou um campo de guerra. E cada nova frase de Virgínia Fonseca parecia jogar ainda mais lenha na fogueira. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que ela fez em seguida dividiu até os fãs mais fiéis. Horas depois do áudio viralizar, o perfil oficial de Virgínia publicou um vídeo que parecia inofensivo. Bastidores de um ensaio de moda em Madrid. Mas o público não perdoou. Nos comentários, a revolta crescia. Postando publi com as meninas chorando pelo pai? Zero sensibilidade. Até parece que não viu o que está acontecendo. O vídeo, que deveria promover uma marca de luxo, virou o estopim. Em menos de 1 hora, mais de 80 mil comentários tomaram conta do post. Alguns pediam empatia. Outros imploravam por uma resposta sincera. Mas Virgínia manteve o mesmo sorriso, o mesmo tom ensaiado, como se nada tivesse acontecido. Nos bastidores, o clima era de puro caos. A assessoria discutia se ela deveria emitir uma nota, enquanto os patrocinadores cobravam uma posição urgente. Zé Felipe, em silêncio, se tornou o herói acidental dessa história. Perfis de fãs começaram a repostar vídeos antigos dele com as filhas, acompanhados da legenda: "Elas sentem falta do pai, e o pai sente falta delas." O contraste entre a dor e o glamour fez a web explodir. Enquanto Zé era exaltado como pai presente e amoroso, Virgínia era apontada como fria, calculista e desconectada da realidade. No fim da noite, um novo vídeo seu viralizou, mas por outro motivo. Durante uma gravação, um produtor perguntou sobre a repercussão, e ela respondeu rindo: "Gente, é normal, né? Toda criança sente falta de alguém." A frase, dita em tom leve, foi interpretada como indiferença total. Os portais de notícia transformaram a cena em manchete, e a imagem de Virgínia, que já estava fragilizada, despencou de vez. O que ela não imaginava é que, dali para frente, cada palavra dita seria usada contra ela. O cantor finalmente quebrou o silêncio e falou sobre o áudio que parou a internet. Mas antes de eu te contar o que ele disse, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque esse desabafo virou o ponto de virada dessa história que não sai das manchetes. A declaração aconteceu de forma inesperada, durante uma live musical. Zé Felipe estava visivelmente tenso, respirava fundo entre uma música e outra, até que soltou o que estava entalado há dias: "Eu não quero guerra, só queria ver minhas filhas, só isso." A frase simples, dita com voz embargada, virou combustível para a web. Em minutos, o trecho da live foi recortado e espalhado por centenas de perfis. O público se emocionou. "Dá para sentir a dor dele", escreveu uma seguidora. Outros diziam: "Ele só quer ser pai. Que mal há nisso?" Enquanto isso, Virgínia seguia em silêncio,
gravando conteúdos de moda e fingindo que o furacão não existia. Mas havia algo que ninguém esperava. A babá sumiu. Jornalistas tentaram contato. Amigos próximos confirmaram que ela havia apagado todas as redes sociais e não atendia ligações. Um vídeo borrado, feito em um aeroporto europeu, mostrava uma mulher parecida com ela embarcando para Lisboa. Seria fuga? Seria medo? Nos bastidores, fontes próximas afirmavam que ela havia recebido ameaças anônimas e estava assustada com a proporção do caso. Enquanto isso, os fãs exigiam explicações. Por que ninguém fala com essa mulher? Questionavam nos comentários. Zé Felipe, ainda em Goiânia, evitava se aprofundar, mas confidenciou a um amigo. Ela não mentiu. Minhas filhas realmente me ligam chorando. A frase, claro, vazou. E em poucas horas, a internet transformou o drama familiar em um espetáculo público. A babá virava alvo, Zé virava herói e Virgínia, mais uma vez, a vilã da vez. Mas o que ninguém sabia é que o próximo movimento de Virgínia seria o mais polêmico de todos. O silêncio de Virgínia não durou muito. Depois de dias sendo chamada de fria e insensível, ela decidiu reagir. Na manhã seguinte, postou um vídeo com os olhos inchados e a voz trêmula. Vocês falam como se eu fosse uma mãe ausente, mas ninguém sabe o quanto eu me sacrifico por essas meninas, desabafou. O vídeo foi assistido por mais de 6 milhões de pessoas em poucas horas. Apesar da emoção, o público se dividiu. Alguns elogiaram sua coragem, outros chamaram o desabafo de teatral. Mas o que chocou mesmo veio no fim da gravação, quando ela soltou a frase que mudaria tudo. Sinto muito, mas isso é normal. Criança sente falta do pai, do brinquedo, da avó. Faz parte da vida. As redes explodiram. Como assim normal? Questionaram os fãs. Isso é frieza disfarçada de maturidade, escreveu outro seguidor. Enquanto a internet pegava fogo, Zé Felipe se manteve calado. Fontes próximas disseram que ele assistiu ao vídeo e ficou em silêncio por longos minutos antes de comentar. Ela perdeu a noção do que é ser mãe. Nos bastidores, a equipe de Virgínia tentou conter a crise, mas era impossível apagar o estrago. A frase "é normal" virou meme, legenda de vídeo e até estampa de camiseta. Portais reproduziram manchetes como Virgínia Fonseca banaliza a saudade das filhas, e o nome dela voltou ao topo dos trending topics. Marcas começaram a rever contratos, e alguns parceiros pediram que ela esperasse a poeira baixar antes de seguir com campanhas publicitárias. Ela, irritada, teria dito a um assessor: "Não vou pedir desculpas por ser sincera." A partir dali, a guerra deixou de ser apenas familiar e passou a ser também comercial. A imagem de Virgínia, antes impecável, começava a rachar sob os holofotes, e a opinião pública se preparava para uma nova virada. Depois da fala de Virgínia, a internet esperava ansiosa uma reação de Zé Felipe. E ela veio, não por meio de comunicado, mas em um vídeo gravado dentro do estúdio do cantor, sem assessoria, sem filtro, sem cortes. Com expressão séria, ele começou direto. Eu nunca quis transformar minha vida em novela, mas estão mexendo com o que eu tenho de mais importante, minhas filhas. A frase calou as críticas e fez a audiência explodir. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações em menos de uma hora e reacendeu o debate sobre o papel de cada um na criação das crianças. Zé explicou que nunca impediu Virgínia de trabalhar, mas reclamou que, desde a viagem a Madrid, tinha visto as filhas apenas por chamada de vídeo. Pai também sente saudade. Isso não é normal, é dor, completou. Os comentários se dividiram mais uma vez. Alguns fãs chamaram o desabafo de verdadeiro, outros o acusaram de manipular a situação. Enquanto isso, o público começou a revisitar vídeos antigos do casal, tentando encontrar sinais de que algo já não ia bem há meses. A equipe de Virgínia tentou conter a crise, mas a situação saiu do controle. Um portal publicou uma matéria exclusiva dizendo que o cantor havia enviado mensagens privadas pedindo para ver as meninas, mas que não teria recebido resposta.
A publicação incluía prints que supostamente mostravam a tentativa frustrada de contato. O estopim veio quando Leonardo, pai de Zé Felipe, resolveu se manifestar durante um show. Com voz firme, ele disse ao microfone: "Família é coisa séria, e pai tem que ser respeitado." O público aplaudiu de pé e o vídeo foi reproduzido milhares de vezes. Virgínia, ao saber do pronunciamento, se trancou em seu quarto de hotel em Madrid e chorou sozinha. Nos bastidores, confidenciou a uma amiga: "Não queria que isso chegasse nesse ponto." Mas o ponto já havia passado há muito tempo. E o caso, que começou com um simples áudio, agora se transformava em uma guerra de versões e feridas abertas. Quando todos pensavam que a história já tinha atingido o auge, a babá reapareceu. Durante uma entrevista exclusiva a um canal espanhol, ela decidiu quebrar o silêncio e contar o que realmente aconteceu em Madrid. Com semblante tenso, a mulher começou dizendo que nunca quis causar confusão. "Eu só falei a verdade. As meninas choravam de saudade. Eu amo aquelas crianças, mas não aguentava mais ver o que vi." A declaração caiu como uma bomba. A tradutora mal conseguia acompanhar as lágrimas da entrevistada, e as imagens viralizaram no Brasil em minutos. A web reagiu em massa. "Ela não tem motivo para mentir", escreveu uma seguidora. Outros questionaram: "Por que falar agora, depois de sumir?" Nos bastidores, fontes próximas afirmaram que a babá havia recebido apoio de uma produtora espanhola, que pagou pela entrevista e garantiu segurança para que ela falasse sem medo. Segundo ela, as meninas ficavam horas no quarto, enquanto Virgínia gravava conteúdos e só tinham contato com a mãe nos intervalos das filmagens. Elas queriam brincar, mas tudo era controlado. Parecia um set, não uma casa. O trecho mais forte veio quando ela comentou a relação das crianças com o pai. Sempre que viam uma foto dele, perguntavam quando voltariam para o Brasil. O relato emocionou até quem defendia Virgínia. Perfis de celebridades republicaram o vídeo com legendas de apoio, e até artistas próximos do casal pediram que a verdade fosse ouvida com empatia. Zé Felipe, ao assistir à entrevista, ficou abalado. "Ela tá falando o que ninguém teve coragem de dizer", comentou com um amigo. Virgínia, por outro lado, classificou a fala como injusta e sensacionalista e prometeu se pronunciar oficialmente. Mas o estrago já estava feito. A babá tinha dado rosto, voz e emoção ao que antes era apenas um áudio, e o público acreditou nela. O caso, que parecia uma briga de casal, agora ganhava contornos de escândalo internacional. A pressão era insuportável. Após a entrevista da babá, Virgínia Fonseca se tornou o assunto mais comentado do país. Críticas, memes e especulações tomavam conta das redes, e até marcas começaram a se afastar. Diante da tempestade, ela decidiu enfrentar tudo ao vivo, aceitando o convite de um programa de televisão espanhol. Logo no início da entrevista, Virgínia apareceu com expressão abatida. O apresentador foi direto. "Você sabia que suas filhas estavam chorando de saudade do pai?" Ela respirou fundo, tentou sorrir e respondeu com voz trêmula: "Eu sabia que elas sentiam falta, sim. Mas é normal. Elas são pequenas. Eu também sinto falta quando fico longe." A frase novamente dividiu opiniões. Parte do público viu sinceridade, enquanto outra enxergou frieza. Mas o momento mais tenso veio quando o apresentador insistiu na pergunta: "Você se arrepende de ter levado as meninas para Madrid?" Nesse instante, Virgínia desabou. As lágrimas caíram e ela confessou: "Eu só queria protegê-las. Eu achava que estava fazendo o certo. Ninguém entende a pressão que é ser eu." O vídeo viralizou no Brasil antes mesmo do final da transmissão. "Agora sim ela mostrou que tem coração", diziam alguns comentários. Mas outros continuavam impiedosos. "Chorou porque sentiu o peso da fama, não da maternidade." Enquanto isso, Zé Felipe acompanhava tudo de casa, em silêncio. Amigos próximos contaram que ele ficou emocionado, mas ainda magoado. "É difícil ver tudo isso e não lembrar do que a gente viveu", teria dito. Nos bastidores, a produção do programa revelou que Virgínia recusou o cachê pela entrevista e pediu apenas um espaço para falar sem cortes.
Mas a verdade é que a aparição ao vivo não encerrou a polêmica. Apenas reacendeu a discussão sobre maternidade, fama e vulnerabilidade pública. Virginia havia chorado na TV, mas a internet queria mais do que lágrimas. Ela queria redenção ou punição. E não havia mais meio-termo. Depois de semanas em silêncio e de ver a ex-esposa chorar na televisão, Zé Felipe decidiu que era hora de encerrar a guerra. No fim de uma tarde chuvosa em Goiânia, ele publicou um vídeo simples, gravado com o celular, sem iluminação profissional e sem maquiagem. Cansei de ver tanta dor. Chega. Eu não quero mais briga. Começou ele, olhando diretamente para a câmera. O tom calmo e a voz embargada mostravam que o cantor não falava como celebridade, mas como pai. Ele admitiu que também errou, que o orgulho o fez reagir de forma impulsiva e que, acima de tudo, as filhas precisavam de paz. Se eu tiver que engolir o ego para ver minhas meninas bem, eu engulo 1000 vezes. Pai não desiste. A fala emocionou o público e marcou uma virada inesperada. Nos comentários, fãs pediam reconciliação. Outros elogiavam a maturidade de Zé, dizendo que, finalmente, alguém pensou nas crianças. Poucas horas depois, a assessoria dele confirmou que uma proposta formal havia sido enviada à equipe de Virgínia. Um acordo de convivência pacífica, com compromissos compartilhados e um pacto de não exposição pública das meninas. Segundo fontes próximas, Zé Felipe pediu apenas uma coisa: quero poder vê-las sem câmera, sem story, sem legenda. A resposta de Virgínia veio discretamente, em mensagem privada, mas acabou vazando. Ela teria escrito: concordo. Também quero paz. Que seja por elas. O print foi compartilhado por perfis de fofoca e viralizou em segundos. O público comemorou como se fosse o final de uma novela. Até que enfim um final decente, dizia um comentário. Mas, para os bastidores, aquilo não era final. Era um recomeço delicado, cheio de feridas abertas e sentimentos confusos. Enquanto Zé era aplaudido como o herói que buscava reconciliação, Virgínia tentava reorganizar a imagem e a vida. A paz parecia próxima, mas ainda havia um passo decisivo a ser dado. E ele viria de onde ninguém esperava, da própria família Leonardo. Depois do acordo proposto por Zé Felipe, o clima parecia mais calmo, pelo menos na superfície. Mas, nos bastidores, a distância entre ele e Virgínia ainda era evidente. E foi nesse momento que Leonardo decidiu agir. O cantor, cansado de ver o nome da família estampando polêmicas, resolveu intervir pessoalmente, tentando colocar um ponto final na crise. Segundo pessoas próximas, Leonardo chamou o filho para uma conversa séria na fazenda, longe dos holofotes. Você já mostrou que é um bom pai, mas agora precisa aprender a ser maduro, teria dito. Zé ouviu em silêncio, mas deixou claro: não havia espaço para reconciliação. Eu não quero reatar, pai, só quero que as meninas fiquem bem. O veterano então ligou para Virgínia, pedindo um encontro breve para tratar da convivência das filhas. Ela topou, mas impôs uma condição: sem imprensa, sem câmera e sem tentativa de aproximação emocional. Não quero criar expectativa. Isso acabou, respondeu com firmeza. O encontro aconteceu em um salão reservado de um hotel em Goiânia. De um lado, Zé e o pai. Do outro, Virgínia e seus assessores. O clima era tenso e o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Leonardo abriu a reunião dizendo: vocês não precisam se amar, mas precisam se respeitar. Essas meninas merecem crescer em paz. A frase ecoou na sala. Zé manteve o olhar fixo na mesa. Virgínia, fria, apenas acenou com a cabeça. Não houve abraço, nem aperto de mãos. Apenas a assinatura de um termo de convivência supervisionada. Depois da reunião, Leonardo saiu abatido. Fiz o que pude, disse a um amigo próximo. Agora é com eles. Nos dias seguintes, as redes foram tomadas por boatos de reconciliação, mas logo foram desmentidos. Virgínia publicou uma foto das filhas com a legenda: nem tudo precisa voltar a ser como era. O importante é seguir em frente. Zé, por sua vez, repostou um trecho bíblico: há tempo de abraçar e tempo de se afastar. O público entendeu a mensagem. Não havia volta.
Apenas uma trégua silenciosa entre dois mundos que já não se encaixavam. Com o encontro intermediado por Leonardo encerrado, restava apenas formalizar o que todos já sabiam: o fim definitivo da relação. Após semanas de negociações discretas entre advogados, Virgínia Fonseca e Zé Felipe assinaram o acordo final de convivência. Nada de promessas, nem discursos emocionados. Apenas um documento frio, mas necessário, garantindo que ambos teriam os mesmos direitos sobre as filhas. Segundo fontes próximas, o pacto foi simples. As crianças ficariam parte do tempo com a mãe, em Goiânia, e parte com o pai, na fazenda da família. Além disso, ambos se comprometeram a não expor mais detalhes da vida das meninas nas redes sociais. Chega de transformar sentimento em conteúdo, teria dito Zé Felipe durante a assinatura. A decisão dividiu os fãs. Uns comemoraram o amadurecimento. Outros lamentaram o fim de uma das famílias mais queridas da internet. Mas dessa vez, não houve choro, nem indireta, nem story enigmático. Virgínia, em um post simples, escreveu: "Nem todo fim é tragédia. Às vezes, é só o começo de um novo caminho." Zé respondeu com um emoji de coração, e foi o suficiente para encerrar o ciclo de brigas, ataques e fofocas que dominaram os portais durante meses. Leonardo, emocionado, disse em entrevista: "Eles seguiram o coração. Não juntos, mas em paz. E isso já é vitória." Enquanto isso, as redes voltaram a falar de trabalho, música e projetos. Virgínia embarcou para uma nova campanha na Europa, sorrindo ao lado das filhas. Zé retomou a agenda de shows e lançou uma canção com letra discreta, mas simbólica. O amor muda de forma, mas nunca morre. O público entendeu a mensagem. A guerra havia terminado, mas as cicatrizes permaneceriam como lembrança de uma história real, vivida sob os holofotes, onde cada lágrima, cada palavra e cada silêncio ecoaram como um espetáculo público. No fim, não houve vencedores. Houve apenas dois caminhos que decidiram seguir separados, por amor às mesmas filhas que um dia os uniram.